E agora, falando sobre o crime de injúria. Já falamos sobre calúnia, difamação, né, artigo 138 e 139 do Código Penal. Agora estamos no artigo 140, né, o crime de injúria. O caput do artigo diz o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, ocorre quando uma pessoa profere a outra xingamentos, contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo a sua dignidade, honra e moral. Ou seja, né, se eu imputar um fato criminoso a alguém, né, eu vou responder por calúnia, tá? Agora abordamos difamação e agora injúria. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, ele provocou diretamente a injúria. Tá? Então, se a pessoa que foi ofendida, no caso a vítima, se ela provocou o agente, né, aquele que, né, xingou, que a xingou, né, então se a vítima provocou, né, não há que se falar em aplicar a pena. Tá? Calúnia, eu imputo o crime a alguém. Difamação, você difama uma determinada pessoa, você fala mal daquela pessoa. E a injúria, você ofende com palavras, né, aquela pessoa. Inciso 1º, né, inciso 2º, o primeiro foi, né, o parágrafo 1º eu trouxe quando o juiz pode deixar de aplicar a pena. O inciso 1º diz, né, parágrafo 1º, inciso 1º, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. E o inciso 2º, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria, ou seja, quando a vítima também ofendeu a honra subjetiva do agente e logo após foi também ofendida. Houve o quê? Reciprocidade nas ofensas. Então você ofende uma pessoa e essa pessoa, né, você xinga uma pessoa, essa pessoa também te xinga. Então ali tem o quê? Tem uma reciprocidade de ações, né, no caso de injúria. Então ali o juiz pode deixar de aplicar a pena. E reforçando com vocês, honra objetiva e honra subjetiva, como eu havia falado no vídeo anterior, onde eu falo sobre o crime de calúnia, a honra objetiva ela está relacionada à dignidade pessoal, refletida na consideração dos outros, e a subjetiva, dignidade pessoal, né, no sentimento da própria pessoa, aquilo que a própria pessoa acha dela, tá? E agora o parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem habitantes, ou seja, que desonra, que humilha. Exemplo, né? A pessoa xinga, né? Uma pessoa te xinga, você xinga, ela novamente, né, tem uma reciprocidade, né, de atos ali, e de repente uma começa a cuspir na outra, puxar o cabelo, né? Então ali eu tenho o quê? Eu tenho uma conduta que se considera habitantes, que desonra, que humilha, né? E qual é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Posso estar no caso ali, né, de uma lesão corporal leve. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena reclusão, né, aqui a pena já é diferente. Lembrando que na pena de reclusão tem 3 tipos de regime: fechado, semiaberto e aberto. Já na pena de detenção, eu tenho regime semiaberto e regime aberto. E só reforçando, o parágrafo 3º, né, do artigo 140, nós temos aqui uma qualificadora no crime de injúria, tá? Ou seja, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Exemplo, a utilização intencional, eu tenho um dolo, né, de termos pejorativos para ofender a vítima em razão da religião professada. Então, né, esse parágrafo 3º aqui, ele é uma qualificadora do crime de injúria.